Olá, bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos começar o nosso curso de Biologia voltado para o ensino médio, começando com citologia. Se você quiser o material de apoio e a lista de exercícios, eu vou deixar aqui no site, na descrição do vídeo. Então, bora estudar! Então, vamos lá. Começando por citologia. O que é cito? Cito quer dizer célula. Logia quer dizer estudo. Então, citologia é o estudo da célula. É o ramo da biologia que estuda as células. Temos dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. Olha o visual das duas. São diferentes. Então, tem que ter alguma coisa que diferencie uma da outra. E uma coisa que a gente vê nitidamente é o núcleo. Na eucarionte, a gente vê a presença do núcleo. Na procarionte, não. Ah, mas professor, isso aqui não é um núcleo. Não, esse aqui é o meu DNA, é o material genético. Tudo bem? E onde está o material genético da eucarionte? Está aqui dentro do núcleo. E aqui o material genético está disperso no citoplasma. Se aqui tem um núcleo, tem uma membrana que envolve uma região chamada de núcleo. Essa membrana que envolve uma região chamada de núcleo, que é essa aqui, né? Tem um nome, que é a carioteca. Oh, então na eucarionte eu tenho uma estrutura que delimita a região do núcleo. Então eu tenho a carioteca, ou envelope nuclear, ou envoltório nuclear. Aqui não tem carioteca. Tudo bem? Olha, não tem um núcleo, não tem carioteca. Aqui eu tenho uns pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos é a única organela que você vai encontrar numa célula procarionte, que são os ribossomos. Olha que interessante. Na outra tem ribossomo? Vê se tem um pontinho igual. Tem aqui, ó. Também tem ribossomos. As duas têm ribossomos. Ok. Mas na eucarionte só tem ribossomos? Não. Aqui eu tenho os ribossomos e muito mais. E muito mais organelas, que a gente chama de organelas membranosas. Então, aqui a gente vê o retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai ver o que é na próxima aula. Aqui eu tenho o complexo de Golgi, aqui eu tenho mitocôndria. Aqui não, aqui eu só tenho ribossomo. É uma célula muito simples, tudo bem? Tem membrana plasmática, aqui também vai ter membrana plasmática. A gente vai ver todas as estruturas que elas têm de igual e diferente. Então, aqui só vai ter no reino Monera. Só Monera tem. Só os integrantes do reino. Quem são os integrantes do reino Monera? As bactérias. Eu lembro, quando eu estava na escola, a professora falava: procariontes, não tem núcleo organizado, não tem carioteca, só ribossomos são as organelas. Aí eu acrescentei: só veja em bactérias. Amém. Nunca mais eu esqueci. Então, minha professora devia ser muito religiosa. Então, a gente classifica as células de acordo com o tipo em procarionte e eucarionte. A gente também pode classificar as células de acordo com a quantidade de células. Nós vamos ter indivíduos unicelular, então,
um celular célula, então são indivíduos com uma célula, e eu tenho indivíduos pluri. Pluri quer dizer muitas, então várias, diversas células. Legal. Indivíduos unicelulares, quem são? São as bactérias. As bactérias. Nós temos algas unicelulares. Nós temos fungos unicelulares. E nós temos os protozoários, que são unicelulares. Todas essas informações que eu estou escrevendo está aqui no resuminho também para quem quiser seguir. Ou quem quiser também fazer suas próprias anotações, fica à vontade. Já os indivíduos pluricelulares, existem algas pluricelulares? Sim. Existem fungos pluricelulares? Também, tudo bem? Os animais, os vegetais, e assim por diante. Tudo bem? Então, esse é o geralzão, a introdução. Agora, a gente vai pegar célula por célula. Célula procarionte. O que a gente encontra na célula procarionte, além dos básicos que a gente viu, né? Nós encontramos os cromossomos, né? Que, na verdade, é o cromossomo, que é o DNA da célula, que está disperso aqui no citoplasma. Nós temos também plasmídeos, que é um DNA externo. E ele é um DNA circular. É um DNA que a célula pode pegar de outra célula ou de outro ser, um pedacinho do DNA. Tudo bem? A única organela que nós temos, os ribossomos. Nós temos a membrana plasmática, que é essa aqui, ó, em amarelinho. Nós temos o citoplasma. Citoplasma é a região dentro da célula. Nós temos parede celular, que está aqui em roxinho. A parede celular, ela dá sustentação à célula, dá o formato também à célula, e nas células procariontes, isto é, nas bactérias, ela é feita de um material chamado peptoglicano. Eu sei que é uma informação muito específica, a gente vai rever mais para frente, também está lá no material. E algumas bactérias podem apresentar, não significa que todas apresentem, elas podem apresentar uma cápsula, elas, que é aqui em vermelhinho, elas podem apresentar, não significa que todas têm, um flagelo. Então, aqui o flagelo, que vai conferir mobilidade a esta célula, a bactéria, e também pode apresentar fímbrias, que são esses pelinhos. As fímbrias é como se fosse um velcro, que ela se fixa na superfície, no substrato. Então, esse é o visual de uma célula procarionte. Já na célula eucarionte, a gente encontra dois tipos: a eucarionte vegetal e a eucarionte animal. O próprio nome já diz, né? Tá no vegetal, tá no reino animal, em outros reinos também que não apresentem a parede celular. Tem algumas estruturas que todas as duas têm, tudo bem? Se você for parar para pensar, aqui eu tenho o complexo de Golgi, aqui eu também tenho o complexo de Golgi. Aqui eu tenho mitocôndria, aqui eu também tenho mitocôndria. Que mais? Aqui eu tenho ribossomo, né? Aqui eu também vou ter ribossomos aderidos, tudo bem? Então, elas vão ter em comum ribossomos
retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, peroxissomos, mitocôndrias e vacúolos. Aqui eu tenho pequenos vacúolos. Aqui eu também tenho pequenos vacúolos. Só que aqui eu tenho um vacúolo que na animal não tem, que é o grande vacúolo. Todas as células vegetais têm esse grande vacúolo. Nas células animais, talvez tenha células que possam apresentar grandes vacúolos, dependendo do tipo de célula do corpo, e tem outras que não vão apresentar um grande número de vacúolos. Mas na célula vegetal a gente vê um grande vacúolo. Então esse grande vacúolo já é um diferencial da célula vegetal. A célula vegetal também tem a parede celular que a animal não tem. Essa parede celular é feita de celulose. Ó, interessante. A célula da bactéria também tem parede celular. Também, então parede celular é comum da célula procarionte e da célula eucarionte vegetal. Porém, a sua constituição é diferente. E outra organela que eu encontro aqui e que eu não tenho na animal é o cloroplasto. O cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese, né? Tem como função a fotossíntese. Não se assustem, porque todas essas organelas, a gente vai ver numa aula específica de organelas, onde eu vou falar de cada uma dessas. Tudo bem? Vamos para animal, porque no animal também tem algumas estruturas que na vegetal não tem. Primeira delas são os centríolos. Aqui eu vou ter uma estrutura chamada centríolos, que vai participar da divisão celular, da formação de cílios e flagelos, que a gente vai ver mais para frente, e os lisossomos também, lisossomos, né? Lisossomos que têm a função de digestão intracelular, porque organismos com uma única célula, como é que vai digerir, né? Tem que ter uma estrutura que faça essa digestão. Todas essas estruturas, elas são as organelas. O que são organelas? São pequenos órgãos de dentro de uma célula que vão desempenhar determinada função. Tudo bem? Vamos relembrar, falando em localização, em região, nós temos nas duas a região do núcleo, tudo bem? Falando em região, e a região do citoplasma. Então, vamos lá. Região do núcleo, o citoplasma é a região compreendida entre a membrana plasmática e a carioteca. Citoplasma é a região compreendida entre a membrana plasmática e a carioteca. E neste citoplasma, nesta região, que a gente encontra as organelas. Tudo bem? Quais são as organelas? Ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, peroxissomos, mitocôndrias, os vacúolos, só que tem algumas organelas que só vegetal tem. Cloroplasto e o grande vacúolo. Tem organelas que só animal tem, centríolos e lisossomos. Entenderam? Então é isso aí, pessoal. A primeira aula, ela é mais curtinha, ela é uma introdução. Então, nesta aula, o que você precisa saber? Diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte, quais são as estruturas que tem na eucarionte, que falta na procarionte, saber diferenciar uma eucarionte animal da vegetal, o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. A função de cada estrutura a gente vai ver numa próxima aula. Deixarei aqui embaixo, na descrição, o site para que vocês baixem o nosso e-book e a lista com 10 exercícios. A correção desses exercícios estará no Instagram. Qual é o Instagram? @biocombabi.
e a resolução estará após ser publicada a última aula da série de citologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!